Eu passei 2 anos comendo limpo. E sabe qual que foi o resultado disso? Eu quase desenvolvi compulsão alimentar. Daí eu comecei a estudar um pouco sobre o tema. E eu acabei encontrando algumas evidências científicas que mudou muito meu jeito de pensar e me fez encontrar um ponto de equilíbrio. E o resultado disso? Agora eu faço uma dieta sem demonizar alimentos e olhando mais para um quadro geral. Vem comigo que eu vou mostrar tudo o que eu aprendi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre comida limpa, mas já deixa eu começar dizendo o seguinte pra você. Se você segue essa linha de comer limpo, se funciona bem pra você e algo que você gosta, beleza, meu irmão, vai nessa. Eu acredito que nutrição e alimentação é muito individual. Então os problemas que eu vou trazer aqui podem ou não se aplicar na sua vida, mas eu acredito também que há abordagens melhores e que muitas pessoas se beneficiariam porque, apesar de inúmeras desvantagens, a alimentação limpa ainda é a mais popular dentro da indústria fitness. Por exemplo, foi feita uma pesquisa em 2020 com mais de 1.000 pessoas de 14 a 24 anos, que 88% dessas pessoas consideram a alimentação limpa como positiva e 71% consideram como totalmente saudável sem nenhuma característica prejudicial. Então, para a maioria das pessoas, provavelmente incluindo você, a alimentação limpa realmente parece ser uma boa ideia. Você simplesmente se livra de todas as porcarias que tem na sua casa e começa a se alimentar só de fruta, grão e vegetal. Afinal, qual que poderia ser o problema disso, né? Bom, isso pode até fazer algum sentido, mas eu vou te mostrar que os problemas estão em alguns mínimos detalhes. O primeiro problema é que parece que ninguém consegue concordar sobre o que realmente é comer limpo. E isso acaba tendo algumas implicações práticas. Por exemplo, se você vai conversar com um bodybuilder, ele vai te dar uma lista de 10 alimentos que vai incluir carnes, ovo, arroz, aveia e whey protein. E mesmo com uma lista tão curta, você já consegue encontrar algumas contradições. Muitas pessoas dizem que um critério principal para uma comida ser limpa, ele precisa ser não processado, inteiro e natural. No entanto, o whey protein sempre entra na lista, apesar dele ser altamente processado, refinado e sintético. A aveia também passa por um processamento grande e ainda que o arroz recebe o rótulo de alimento limpo, passa por alguns processos que acabam eliminando algumas vitaminas B e minerais. Então, o que conta como alimentação limpa vai depender para quem você pergunta. Por exemplo, se for a dieta cetogênica, você vai ouvir que todos os carboidratos são os vilões, ou se for a dieta paleolítica, você vai ouvir que todos os grãos e laticínios são os vilões da vez. Vai parecer que é problematização minha, mas se a gente não for capaz de definir o que a abordagem realmente pode envolver, torna muito difícil ter orientações baseadas em princípios nutricionais sólidos. E isso pode causar problemas sérios, como eu também vou mostrar agora. Então, o segundo problema que a gente tem com a alimentação limpa, principalmente quando se trata da perda de gordura, é que mesmo que funcione tecnicamente, teoricamente, ainda vai ser desnecessário e inconveniente para a maioria das pessoas. Um compromisso com a alimentação limpa vai significar que você vai deixar de comer um churrasco com seus amigos, vai deixar de jantar com seus amigos, você vai deixar de fazer um monte de coisa, vai deixar às vezes de tomar uma cervejinha ou um vinho que você gosta, simplesmente porque a maioria desses alimentos e bebidas vão estar fora do seu cardápio da sua dieta. E isso vai ser uma péssima experiência porque você vai começar a perder vários momentos sem nenhum motivo necessário, já que a ciência nos mostra que é perfeitamente normal ser flexível com a nossa dieta. Até mesmo os processados, e você perderá gordura tão bem desde que você mantenha um déficit calórico ao longo do tempo e coma proteína suficiente. E, na verdade, eu acredito que seja melhor ser flexível na sua dieta, mesmo para perda de gordura. E uma outra pesquisa nos mostra que é melhor do que uma alimentação limpa, o que nos leva ao problema número 3. E o problema que eu sempre tive, que eu comentei lá no começo do vídeo. Comer limpo não é a melhor estratégia a longo prazo para a maioria das pessoas. Quanto mais alimentos que você gosta ficar de fora da sua dieta, mais difícil vai ser você ter adesão ao longo do tempo. E isso é apoiado por pesquisa. Por exemplo, esse estudo analisou o que é chamado de controle rígido versus controle flexível. O controle flexível significa ser mais flexível na programação das suas refeições, mais flexível com o cronograma da perda de peso e mais flexível na questão de você não enxergar os alimentos dele sendo bom ou ruim. Isso não existe na dieta flexível. Já o controle rígido, ele é o oposto. Significa ter rigidez na hora de programar suas refeições, no cronograma da perda de peso, e você sempre vai enxergar os alimentos sendo bom ou ruim,
limpo ou sujo. Então, há alimentos que você pode ou não comer, e como foi mostrado, o controle flexível foi associado ao menor índice de massa corporal, uma menor compulsão alimentar e uma maior perda de peso durante um ano do programa. Para mim, isso acaba nem sendo uma surpresa, visto que os maiores comedores limpos são os bodybuilders, que eles enxergam a perda de peso como algo cíclico, eles não enxergam como algo sustentável para a vida toda. Tanto é que em fase de preparação eles seguem tudo à risca e logo depois das competições eles acabam já voltando a ter um percentual de gordura mais elevado. E para você entender isso, basta pensar no seguinte: é muito mais fácil você fazer uma dieta rígida por 30, 40, 50 dias, sabendo que logo depois desse período você já vai poder se empanturrar, comer um pudim inteiro, ir no rodízio que você tanto quer. Então a alimentação limpa ainda não parece ser um bom caminho para perda de peso a longo prazo de forma sustentável. Agora a gente tem uma coisa muito séria para levar em consideração. O quarto problema da alimentação limpa é que ela pode levar a distúrbios alimentares. Comida limpa nos leva a crer que, se existem alimentos limpos, também existem alimentos sujos. E é aí que tudo desanda. Um artigo de 2020 analisou como diferentes padrões alimentares se relacionam com a compulsão alimentar em mais de 1.000 indivíduos. E descobriram que crenças alimentares inflexíveis e alta restrição eram mais propensas à compulsão alimentar recorrente, com uma incidência de 84%. Mas isso não significa que a dieta flexível seja uma solução mágica para tudo, hein? Só porque você come uma coxinha e conta seus macros direito, não quer dizer que você está imune às armadilhas psicológicas. Você simplesmente só reconheceu que não existe mais isso de alimento bom e ruim. Aí já começamos a entrar num cenário melhor. Eu gosto de pensar que não existe nenhum alimento, independente da quantidade ou frequência que você come, que vai surtir um efeito negativo mensurável sobre você, e que comida com alto teor calórico, hiperpalatável, ultraprocessado só vai ser um problema na sua dieta se for a dominância dela. E isso nos leva ao último problema que eu vejo em comer limpo. Mesmo que seja considerado totalmente saudável, eu não acredito que seja tão saudável quanto você pensa. Para ficar bem claro, é óbvio que existem inúmeros alimentos que promovem a boa saúde, como frutas, vegetais e carne com pouca gordura. E alguns outros alimentos que, quando consumimos em excesso, pode levar a alguns problemas de saúde, como o sorvete e a batata frita. A dose sempre faz o veneno. E mesmo a substância mais tóxica do planeta só vai ser prejudicial em uma determinada quantidade, e até mesmo a água, se você ingerir em excesso, vai te trazer problema de saúde. E nada disso vai ser diferente com o sorvete, com a batata frita, com a laranja ou com a banana que você come. O que realmente importa é como está o restante da sua dieta. Se maximizar a sua saúde é o seu objetivo, uma alimentação extremamente limpa não é a melhor solução, dependendo dos alimentos que estão presentes na sua dieta. Você pode acabar tendo, por exemplo, algumas deficiências nutricionais. Por isso, a menos que você monitore cuidadosamente toda a sua ingestão de vitaminas e minerais, eliminar alimentos ou grupos de alimentos pode te fazer perder nutrientes essenciais. Então, afinal de contas, o que eu recomendo? Dito tudo isso, eu gosto da ideia de que, em vez da gente eliminar alimento ruim, aquele menos ruim, eu prefiro tentar ingerir e manter na minha dieta alimentos densos e nutrientes. Então, faz um esforcinho para você comer mais fruta, mais vegetal. Come uma aveia às vezes, se você não gosta, principalmente, né? Se você gosta, mantém na dieta e vai embora. E não se esqueça das gorduras saudáveis também. Mas não ache que você precisa eliminar qualquer alimento da sua dieta, seja alguma besteirinha, uma paçoquinha, por exemplo. Mesmo a sua dieta sendo de perda de peso ou até de ganho de massa muscular. Agora, quando a gente está falando de perda de gordura, a gente sabe que não existe nenhum alimento milagroso e nenhum suplemento milagroso também, pelo amor de Deus, hein? Assim como também não existe nenhum alimento que faça a gente acumular mais gordura. Resumidamente, a perda de gordura é somente você fazer um déficit calórico ao longo do tempo. As pessoas adoram mistificar a perda de gordura, principalmente no Instagram, porque é muito mais fácil você depois chegar com um produto para vender sendo ele um milagre. Mas o segredo é só esse: monitorar a sua ingestão calórica ao longo do tempo. E melhor ainda se você rastrear os seus macronutrientes. E dependendo do quão detalhado você consegue fazer isso, mais rápido você vai conseguir ter o seu resultado. Eu, por exemplo, acompanho a minha dieta por planilha só para ter certeza de que eu estou ingerindo meus macros certos. E dessa forma, se eu quiser incluir ou excluir alguma comida diferente do meu cardápio, eu facilmente consigo reverter e ajustar as calorias do dia. Assim eu consigo me manter no foco sem comprometer o meu resultado. Não existe
existe nenhuma mágica para perder gordura. Só funciona melhor para algumas pessoas se manter no caminho certo. Ao mesmo tempo que ter flexibilidade e variedade nas escolhas alimentares faz a gente ter uma relação bem melhor com a comida. Se você gostou do conteúdo e quer saber quais estratégias eu fiz para sair de 110 quilos para conseguir manter o shape com 70 quilos trincado, assiste esse vídeo do card aqui que nele eu conto tudo. Valeu e até o próximo vídeo.